Meu nome é Margaret, eu sou coordenadora dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas para a internet. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele tem na modalidade presencial, tanto em Porto Alegre quanto em São Leopoldo, e também tem na modalidade à distância. E os sistemas para a internet, ele tem na modalidade à distância, e agora ele está sendo lançado o curso presencialmente em São Leopoldo, e possivelmente para o ano que vem vai ser lançado também presencialmente em Porto Alegre. E o curso novo aí também que eu estou coordenando, que é o curso de banco de dados, com ênfase em Big Data, né, que é uma novidade aí, uma tendência de mercado. E eu vou também aqui, né, estar representando o curso de Gestão da Tecnologia da Informação, que é um curso que tem na modalidade à distância, e também o curso de Sistemas de Informação, que ocorre presencialmente em São Leopoldo e na modalidade à distância. Bom, eu vou apresentar aqui, né, a ideia da oficina, né, de encontro e erro, e depois vou deixar aberto aí para vocês fazerem perguntas, se tiverem dúvidas com relação a algum desses cursos, a diferença, né, principalmente uma diferença entre curso tecnológico e curso de bacharelado, dúvidas diversas aí também com relação a outros aspectos, como mercado de trabalho, né, talvez alguma coisa relacionada a questão de empregabilidade, tá? Então, sintam-se à vontade também, né, para me interromper quando precisarem, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu não sei se vocês já estão acostumados, né, depois até eu gostaria de conhecê-los um pouquinho melhor, com a tecnologia, né, atualmente a gente está usando essa tecnologia para as nossas aulas remotas, né, porque né, nós estamos podendo fazer os nossos encontros presenciais, mas logo, logo, né, a gente volta à normalidade e espero, então, a gente se conhecer, né, enfim, conhecer todos os alunos presencialmente. Deixa eu só abrir, tá? Se quiserem, abram o microfone, tá? E sintam-se à vontade, aqui a ideia é apresentar para vocês, né, uma das possibilidades dos cursos, né, e uma delas, né, é o encontre o erro, encontre o bug, né, que é uma provocação, tá, esse aqui é o meu nome, então se vocês buscarem pelo site da Unicinos, vocês vão localizar também, mas depois eu posso deixar o meu e-mail também da instituição, caso, né, vocês tenham dúvidas, e também sempre incentivo, né, eu fiquei com uma dúvida, né, qual curso escolher, posso conversar contigo, sei lá, meu pai, meu colega, enfim, meus pais estão querendo conversar contigo, podemos marcar uma reunião, sintam-se à vontade, é o momento de vocês escolherem fazer os experimentos. Então, estão enxergando ali minha tela, encontre o bug? Sim. Então, tá, vamos lá, né? Então, a ideia dessa pequena oficina é apresentar para vocês, né, uma área que é muito importante na área de TI, né, que é a questão de encontrar defeitos, né, nos nossos softwares. E o bug, né, a palavrinha bug, eu às vezes escuto assim, né, na frente da escola, dos meus filhos, às vezes a gurizada dizendo, meu jogo bugou, meu celular bugou, né, é um linguajar bastante comum que todo mundo entende que alguma coisa, né, deu errada, mas por que surgiu, né, essa expressão bug, né, que é uma expressão do inglês, que é a palavra inseto, enfim, né, ou um cascudo, né, enfim, porque, na verdade, o bug surgiu na época né, bastante tempo atrás, que os insetos, não sei se vocês já perceberam, eles gostam de lugares, muitas vezes, quentes, né, e o que acontecia na época é que dava curto, né, num determinado componente de hardware, e levaram um bom tempo para identificar, e quando identificaram, era um besourinho, né, que estava ali, então, fechando curto dentro dessa placa. Então, é muito comum, né, a gente encontrar
formigas morando dentro de computadores, dentro de, né, de outros equipamentos eletrônicos. Também é muito fácil da gente encontrar baratas, né, que colocam seus ovos lá, e daí, às vezes, elas podem, né, provocar um mau funcionamento, né, naquele hardware, né, então, hardware, quando a gente fala de computadores e esses componentes. E quando a gente fala de software, o software também tem bugs, né? O que acontece quando a gente fala da palavra bug é algo que está bem escondido, né? Que às vezes a gente usa aquele software, aquele aplicativo, N vezes, e às vezes ele não se demonstra, né, no mau funcionamento inicialmente, e depois, né, em alguma combinação de situações de entrada ou algum outro software que está rodando junto, ele acaba, né, dando um mau funcionamento. E aí a gente diz que possivelmente, né, a gente está com um bug naquele sistema, que é uma combinação, né, de alguns valores de entradas que fizeram provocar uma funcionalidade errada. Tá? Então aqui, né, a gente já está sendo, né, desde pequeno, né, sendo provocado a buscar, né, os erros, né, não sei se vocês já jogaram aí o jogo dos 7 erros, né, onde que a gente buscava aqui, né, de forma divertida, né, alguns erros, né, entre as imagens, diferenças entre as imagens, e aqui, né, obviamente, os professores e os próprios jogos tentam incentivar, né, aquela questão de criar esse senso crítico, né, nas crianças, e ao mesmo tempo essa importante, né, um aspecto importante que é o detalhe, né, então aqui eu já digo que, né, software, a gente como usuário quer que todos os detalhes funcionem adequadamente, e nós, como desenvolvedores, né, daí pegando assim vocês como futuros, né, interessados em fazer o curso e futuros desenvolvedores, vocês também têm que ser tão detalhistas ao ponto de também entregar algo que aquele cliente, aquele usuário, né, desse aplicativo, desse software lá no futuro, ele não venha a sofrer, né, com algum erro, com alguma funcionalidade faltando, com algum aspecto, até mesmo na parte de interface daquele sistema. Então, né, essas brincadeiras, né, muitas vezes de infância, eles estão, né, instigando aí, né, no futuro profissional também, ele ser uma pessoa observadora. Então, quando a gente fala de um analista de sistemas, quando a gente fala de um desenvolvedor e alguém, né, que trabalha nessa linha de desenvolvimento de software, ele tem que ser muito observador, tanto para conhecer, né, a realidade daquele cliente, né, para quem a gente está desenvolvendo aquele software, para entender como é que funciona aquele processo, né, que ele precisa automatizar, como também depois, na hora que a gente está codificando, né, os nossos softwares, a gente pensar nos pequenos detalhes. E para finalizar, né, quando a gente está testando, né, esse software antes de entregar, né, para o mercado, antes de entregar para as pessoas saírem usando, a gente também tem que ser muito detalhista, tá? Então, a gente aqui, né, diz que um diferencial, né, para essa linha de desenvolvimento de software é justamente essa questão de ser detalhista, né? Então, algumas coisas aqui, né, que eu coletei, né, de fotos, enfim, que vem, né, mostrando alguns pequenos detalhes que, né, talvez tivesse que ter um crivo, né, dentro de uma observação aí, vocês devem já ter visto, assim, curiosidades de filme, né, que às vezes numa era medieval, lá passa um avião, né? Então, alguns pequenos detalhes aqui, né? Por exemplo, nesse filme aqui, que passa um avião, né? Então, vários erros, né? Que aparece aqui o microfone, né? Então, várias questões, né? Que quem é muito observador vai prestar atenção, né, de uma cena para outra que não, né, que destoa. E isso acaba atrapalhando, né, quem tá assistindo o filme, porque não dá aquela sensação de realidade. E daí, né, hoje a gente transporta isso até para jogos, né, que também não reportam aquela realidade que o jogador
quer, né, e que daqui a pouco acaba sendo desagradável, né, utilizar aquele software, né. Claro que tem também os erros, né, de falta de atenção, né, então o frango bovino aqui no cartaz, e isso incomoda muito, né, tem talvez uma grande parcela da população vai olhar, não vai observar, mas quando a gente observa, a gente vai ficar incomodado, né, e daí, ao invés da gente se preocupar ali que tá barato o frango, né, R$13,99, talvez a gente vai ficar com dúvida, né, se é um bovino ou se é um frango, né, ou se existe até um corte de carne chamado frango bovino. Mas a gente tem também, né, não, né, somente nessas situações aqui, que né, certamente são descuido, a gente tem vários outros exemplos, né, de bugs, e o bug aí, né, dos famosos, enfim, que era o bug lá no iOS, né, que fazia então que esse iPhone travasse nas mensagens de textos, né, e até mesmo no uso do WhatsApp. E daí imaginem, né, a situação onde que eu tenho um hardware, mas que tem uma série de softwares, e muitas vezes o hardware está adequado, mas o software que está rodando ali tá com falha. E aí, né, eu compro esse software e compro esse hardware, né, e pago, né, relativamente caro, e quero, né, que ele atenda às minhas necessidades. E em algum momento ele deixa de funcionar. Isso é muito frustrante, às vezes eu posso ter um impacto também financeiro no meu dia a dia, né, então eu também tenho que prestar atenção quão importante é eu, né, vender, eu entregar um produto que tenha qualidade e que não vai impactar o serviço do meu cliente, né? Porque eu posso também ocasionar, né, alguns problemas financeiros lá para ele não conseguir vender, ele não conseguir finalizar uma transação, enfim, isso é muito importante a gente ter esse cuidado. Um outro exemplo aqui, né, por exemplo, né, que aconteceu num determinado calendário lá, que mostrava que era quarta-feira, dia 29, né, terça-feira, 19 de outubro de 2013, né, então a gente fica na dúvida, né, daqui a pouco até com algum problema existencial, é terça ou é quarta, né, será que eu perdi um dia da minha vida aí na semana, né, então isso é muito importante ter, né, sempre essa validação, esse teste lá no final, para não acontecer esse tipo de coisa que pode, né, gerar graves problemas, né, para o nosso usuário, né, quem está falando, né, quem está usando esse elemento. Aqui, então, foi aquilo que eu comecei a falar do bug, né, que então era um besourinho que se alojou lá e a gente usa esse mesmo nome no contexto de software, né, então, por quê? Porque ele fica escondido, e aí a gente tem profissionais, né, na área de analistas de teste, engenheiros de teste, arquitetos de teste e testadores, que estão, então, buscando, né, estratégias, buscando de ferramentas né, sempre buscando qualificar aquele produto para entrega, né, adequada ao cliente. E daí, então, a gente tem vários profissionais trabalhando. Mas uma outra questão que começa a ser percebida, né, ao longo do tempo, é talvez a questão do recall, né? Vocês já devem ter escutado em algum momento, né, da vida de vocês aí, que fizeram recall do tal carro, fizeram recall sei lá, do Honda Civic, e volta e meia acontece, né, desses recall, de acontecer esse recall. Para a empresa, né, que está fazendo recall, isso é extremamente desastroso, né? Por quê? Porque, primeiro, o custo, né, que envolve um recall, o recall ocorre porque a lei obriga, né, essas empresas a fazerem essa chamada pública para os seus clientes, né, virem a consertar um determinado equipamento, ou a troca de uma peça, ou até mesmo a troca de uma versão de software. O que acontece ali, então, é que o recall, né, por que ele é desastroso para a empresa? Porque ele tem que vir a público, chamando, né, então, por exemplo, no caso de um carro, os carros do modelo tal, ano tal, chassi tal, né, para que eles venham de forma gratuita, né, a uma concessionária para substituição de uma determinada peça.
O que acontece aí? Eles têm que fazer esse recall, essa chamada, em vários meios. Não adianta só usar televisão, né, porque tem gente que não assiste televisão, não adianta só usar rádio e não adianta só usar jornal. Eles têm que usar os 3 meios de comunicação, né, e já vi também agora eles mandando cartas, né, para as pessoas, porque quando a gente compra um carro, às vezes eu tenho um telefone, depois eu não tenho mais aquele telefone. Então, porque as pessoas não estão mais usando, né, escutando rádio, não estão mais comprando jornal e não estão mais, né, e eles têm a obrigação de conseguir avisar todo mundo. Bom, isso é um custo, né, botar essa propaganda, né, essa chamada, é um custo. A reposição é outro custo, porque daí é a hora de concessionária, por exemplo, que quem vai pagar é a fábrica, né? Então, a própria peça, e além disso, dependendo da situação que gerou essa necessidade desse recall, eu tenho as indenizações, né? Então, por exemplo, se uma pessoa usou aquele bem e ele danificou alguma coisa num carro, num outro carro, ou até mesmo feriu uma pessoa, matou uma pessoa, também tem essas indenizações. Então, hoje, né, a gente vê que a gente está, né, atualmente, com um número maior dessas recalls, né? Não porque a gente não tenha capacidade de desenvolver corretamente, mas porque a gente está com um empilhamento, né, de tecnologias. Então, se a gente comparar um carro que não é eletrônico, né, ele é puramente mecânico, a gente tem uma complexidade bem menor do que um carro que já começa a agregar freio ABS, GPS, né, além de toda a mecânica, né, vidro elétrico, ar-condicionado, que daí tem, né, uma maior possibilidade de embutir, né, pela complexidade de ter, então, esses erros. Tá? Então, o que a gente diz, né, que é importante a gente testar, a gente estressar, né, tanto o software quanto o hardware, mas tudo depende muito de um contexto, né, por quê? Porque se a gente olhar essa história aqui, né, e é a questão da interpretação, né, então, o menino diz para o pai, né, pai, essa tal de Ferrari é um carro vermelho com um cavalinho? Aí o pai diz sim. Ah, então eu vi uma, né, vi uma Ferrari, porque dentro do que foi falado no contexto, uma Ferrari era um carro vermelho com um cavalinho, mas, né, obviamente para quem conhece a Ferrari, não, né, está longe de ser esse cavalinho, está longe de ser esse carro vermelho, né, então depende muito do contexto. Então, quando for validar, né, alguma coisa, tanto em software quanto em hardware, eu tenho que saber em que contexto, né, porque eu não posso dizer que está errado, né, antes de saber o que ele deveria fazer. Né? Então, eu tenho que ter uma documentação para que me diga que realmente isso está certo ou está errado, tá? E outros erros aqui, né, com relação ao contexto, né, então, por exemplo, uma pessoa pergunta qual o seu endereço, a pessoa vai dizer dentro do contexto dela, né, o número IP, né? Aí a pessoa, não, o seu endereço local, daí vai dizer o endereço local, né, que não é o IP ali. Mas eu quero dizer o endereço físico, daí ele vai lá dar longitude, latitude. Quer dizer, o que o cara queria era saber, né, a rua tal, número tal, cidade tal, né? Então a gente depende do contexto que a gente está analisando. Mas vamos pegar então, falando de complexidade, né, que é a nossa realidade atual. Então, aqui nós temos uma figura, né, que vocês estão vendo, talvez ela seja um pouco grande, mas é isso que a gente está representando, né, os nossos softwares atualmente com muitas informações, né, hoje um simples aplicativo já nos dá, né, todas as funcionalidades de, sei lá, pedir alguma coisa, ver o histórico, né, das minhas chamadas, pode acessar outras informações, né, então a complexidade é bem alta. Então, imaginem, né, vocês um software ali, com um monte de funcionalidades, né, tendo que validar elas, e eu tenho que achar um bugzinho, né, que aqui, no caso, está representado por uma joaninha. E aí eu pergunto para vocês se vocês localizam, né, essa joaninha dentro dessa infinidade, né, de funcionalidades aqui, né, que está sendo representada por essa foto. Alguém tem um bom olho aí para identificar onde está essa joaninha? Tem uma só, tá? Tem uma joaninha só
que não deveria estar no lugar onde que ela está. Talvez a nitidez da figura, né, não esteja tão boa, né, mas eu já mostro para vocês, eu já digo onde que está. Alguém localizou, assim, de bate-pronto? Para mim não tá aparecendo. Não tá, vocês não estão vendo a foto? Eu não estou compartilhando a tela com vocês? Eu não tô vendo. Não? Não está vendo a apresentação? Vou tentar compartilhar Não, de novo. no caso. Não? Oi? Tá, vou compartilhar de novo, tá? Vamos ver se agora tu enxerga. A Simone enxerga? Tá enxergando Consegue? agora, Brian? Agora tá aparecendo. Ah, eu devia ter falado antes. Oi, tá vendo, Simone? Tô vendo sim. Então, tá. Eu sei que tá meio pequeno aqui, né? Então, enfim. Aí, o que eu queria chamar a atenção, né? Tem um bugzinho aqui, né? Então, o que a gente tem que ser observador, né? Quando a gente vai testar, a gente tem que testar todas as funcionalidades e tem que ser bem, né, bem detalhista. Então, a joaninha tá aqui na cabeça da senhora, né? Muito, né, sutil, mas imagine se fica esse erro, né, esse bug, e eu entrego para o meu cliente, vai que ele use uma determinada funcionalidade ou, né, não tolera, né, que alguma coisa esteja fora do contexto, então aqui tem um erro, tá? Então, é isso, né, que a gente fala com relação ao software, né? Então, as pessoas têm que ser observadoras a tal ponto, né, de que a gente consiga entregar algo com qualidade. Daí, dentro desse outro slide aqui, né, a gente tem o seguinte, né, há 3 tipos de bugs, de forma geral, tá? Quando não está fazendo algo que deveria estar fazendo, tá? É uma classificação. Quando está fazendo algo que não deveria estar fazendo, quando está fazendo algo que deveria estar fazendo, tá? Mas aparece errado, tá? Então, quando não está fazendo algo que deveria estar fazendo, sei lá, não está funcionando, né? Liguei o celular, chamei o aplicativo e não está funcionando, não rodou, não está fazendo o que deveria estar fazendo. Quando está fazendo algo que não deveria estar fazendo, sei lá, chamei o aplicativo que era para fazer, sei lá, uma transferência e ele fez uma retirada da conta, né, de destino. Está errado. E quando está fazendo algo que deveria estar fazendo, mas parece que está errado, tá? Então, ele está até fazendo, mas ele não me dá os feedbacks, né, para dizer que está correto, e dá aquela impressão que está errado. E daí, com isso, né, nessa figura abaixo aqui, nós estamos com algumas situações, né, que podem demonstrar algum tipo de erro. Como é o caso, por exemplo, né, de uma sala aqui, né, onde eu tenho uma lavadora, onde eu tenho um sofá que está faltando um pedaço, onde eu tenho um quadro que ele está na parede, mas ele está de maneira torta, né? Aonde eu tenho, né, um outro pedaço do sofá aqui e eu tenho lá um computador ou uma TV no chão. Então, tem coisas, né, que não estão adequadas ao uso, tá? Então, só para complementar aqui, né, então a gente tem que, para encontrar os erros, né, a gente tem que fazer testes, tá? E aqui vocês, né, identificando, né, a importância de se testar, né, para quem já fez check-ups, enfim, né, médicos, eu tenho um perfil aqui de um senhorzinho chamado Senhor X, né? Então, o Senhor X, ele tem todas essas características aqui. Ele tinha, né, hipertensão, dor de cabeça, problema de coração, fumava, bebia, comia gordura, né, trabalhava muitas horas por dia, dormia pouco, né, não tirava férias, não tinha atividade física, e ainda por cima, né, tudo, ele ganhava pouco. E ele, então, resolveu ir no médico, né? O que aconteceu com o Senhor X, né? Na verdade, só evidenciou, né, problemas que já estavam ali sendo sinalizados, mas que, enquanto não foi testado, enquanto não foi evidenciado, estava tudo tranquilo. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não vou no médico para não descobrir, né, as coisas, mas é que, na verdade, é isso. A gente, no momento que testa, a gente vai evidenciar alguma coisa para corrigir. Então, a ideia do teste de software é essa,
tá? Por quê? Porque a gente tem históricos, né, de bugs conhecidos, né, alguns antigos, outros mais novos, mas a gente tem vários bugs. Talvez muitos de vocês, né, nasceram aí já nos anos 2000, mas já talvez ouviram falar do bug do milênio, né, que é quando virou ali, né, no dia 31 de dezembro de 1999, né, virou para o ano 2000. E ali, né, existia uma expectativa muito grande, que alguns softwares iam deixar de funcionar, outros hardwares iam deixar de funcionar, e daí então foi feito, né, um trabalho aí em várias empresas para então evitar, né, que esse bug acontecesse, e fizeram várias manutenções. Um outro software, né, um responsável por um erro, né, era o software de mísseis da Guerra do Golfo, né, que eles fizeram um software para fazer do lançamento dos mísseis com erros, né, mínimos, né, de localização, e foi justamente o contrário, né, então deu um problema, né, no cálculo ali, e quando eles lançaram o míssil, caiu, né, numa área de hospitais e cidades civis, enfim, foi um erro gritante que foi problema de software. A Bolsa de Valores de São Paulo ficou fora do ar meio-dia em 2003 por conta do software, né, que eles estavam usando. Em 85, né, uma máquina chamada Terac 25, ela tinha um software que tinha que sinalizar se por acaso o nível de radiação estava muito alto, e esse software não funcionou, não sinalizou, e daí teve mortes ali, né, pela exposição a uma alta radiação. Falhas no Windows, né, então, quando lançaram o Windows NT e o Windows 2000, né, eles venderam, né, a ideia que por conta do uso, né, agora de internet, enfim, redes, eles tinham justamente feito, né, rotinas para evitar invasões, e foi justamente, né, nessa nova funcionalidade que abriu a possibilidade de hackers entrarem, né, nas máquinas das pessoas, das empresas. A Siemens teve um congelamento de celulares, né, lá em 2013, né, então, que estava, né, ligado a uma associação de hardware mais o software, né, então outros bugs, né, que a gente chama aí, que impactaram. A Disney, né, a Disney lançou um software, um jogo, né, e esse jogo, então, foi vendido, principalmente no período que eles lançaram para vender ali na época de Natal, né, então, e eles cometeram um erro, na verdade, né, eles não testaram multiplataforma, ou seja, eles venderam, não botaram uma observação lá na caixa do jogo que rodava apenas em sistemas operacionais tais, e daí, né, ou então teria que fazer o teste de multiplataforma, que é muito comum, né, hoje, pelo fato da gente ter várias versões de sistemas operacionais, falando de Android, iOS, e daí também versões, e essas versões também, diversas versões de equipamentos, né, de celulares, e aí a gente tem uma diversidade muito grande e uma bateria de testes muito grande, né, sendo necessária. Aqui é o caso daquele software de localização, né, do míssil, né, que deu, né, justamente a rota errada, né, um erro de 14 horas de diferença entre os relógios, né, então deu uma defasagem ali da localização, e daí no mínimo 28 vidas foram perdidas. Um outro exemplo de um bug aqui, que foi de um projeto chamado Ariane 5, né, que era um projeto da Agência Espacial Europeia, que durou 10 anos de projeto, gastou 8 bilhões de dólares, e o lançamento em 96, né, que visava, então, essa supremacia. O que aconteceu, né, o foguete voltou dessa forma aqui, né, então a explosão foi 40 segundos após a decolagem, né, que destruiu, então, esse foguete com uma carga, né, além daquele projeto que foi de 8 bilhões, mais uma carga de 500 milhões, e a causa foi falha de software, né, o que a gente chama de shutdown error, né, ou runtime error, que foi um overflow, né, estourou a capacidade de armazenamento, né,
no caso de um cálculo, e o diagnóstico foi um programa que convertia um valor em ponto flutuante, ele usou, né, a capacidade, estourou a capacidade de armazenamento, que era, né, de um inteiro, né, muito maior que 16 bits, e daí, então, a rota, né, em vez de continuar subindo, ele começou a atender a zero e depois, né, a voltar para a Terra. Daí, claro, obviamente, para não ficar feio, né, eles disseram que ele se auto, né, explodiu, enfim, mas, na verdade, sabe-se que eles, né, explodiram para não causar danos na Terra, tá? Então, para isso, né, a gente tem a questão de testar, né, que é muito importante testar o software, né, para que a gente não ocasione, né, falhas catastróficas e problemas aí de uso, né. Então, eu deixo essa última figurinha aqui para vocês refletirem, né, quanto à importância da gente testar o que a gente está, né, lançando no mercado, né. Então, para quem não conhece, isso aqui é um ralador, né, aqueles raladores de queijo, né, e a criança lá, né, inocentemente está vindo escorregar no seu escorregador ali, né, tá sendo. Então, a gente perdeu as duas meninas ali, não, a André está aqui ainda, por que a André está esperando? Acho que ela saiu da sala. E o Brian, né, o Brian está aí ainda, que conversou comigo, a Simone está aí, que entrou depois, né, então, eu sei que foi rápido, né? Uma oficina realmente rápida, porque depois às 16h10 tem outra, né? Mas agora, então, eu gostaria de escutar de vocês, enfim, quais são as dúvidas, né? A gente pode até voltar com relação a algum slide ali que vocês passaram, enfim, e né, entender de vocês, né, qual a motivação de vocês estarem aqui, se tem já um curso em mente, se ainda estão, né, vendo todas as possibilidades, mas aqui na sequência, às 16h10, eu tenho mais uma oficina que daí fala de aplicativos, tá, desenvolvimento de aplicativos. Mas então, queria escutar de vocês, né, quais são as ansiedades, dúvidas, e, enfim. Bom, eu entrei por questão de curiosidade. Uhum. Tinha entrado desses uma vez, só que eu tinha achado muito difícil, acabei saindo. Daí eu tava vendo pra ver se eu dava outra chance pra me aprender, sabe? Uhum. E atualmente tu tá no ensino médio, já terminou o ensino médio? Tô terminando, tô no Tá último ano. terminando, tá no terceiro ano? Isso. Tu és dos guerreiros do terceiro ano que estão tentando finalizar, né? Esse ano tá brabo, né? E aí, Brian, tu já tem mais ou menos um norte para onde tu vai, que curso tu pretende fazer, independente de ser da Unicinos ou não, né? Eu tô tentando descobrir. Aham. Tá, e tu já fez algum teste vocacional? Eu ia fazer um hoje cedo, só que daí a minha internet caiu. No caso, eu pretendo fazer hoje ainda um teste vocacional. Isso é bom, porque daí tu começa a ver, né, o perfil, mas tu gosta, assim, tu gosta de tecnologia? Gosto, mas ao mesmo tempo eu gosto bastante da parte bom, a parte de texto escrito, sabe? Uhum, Português, essas áreas aí. Mas uhum. aí, então, gostando de ambas as áreas, eu tenho que escolher uma, né? Tem que escolher um. Tá? Só para, assim, não puxando a brasa, né, para o meu lado, mas, assim, leva em consideração, né, que hoje software está em tudo, né? Inclusive atuando em outras áreas, né? Então, o que me encanta, assim, da área de desenvolvimento de software, né, na área de software com todas as possibilidades de colocação, enfim, o que me encanta é isso, né? Por exemplo, eu posso gostar da área da saúde, por exemplo. Mas a área da saúde hoje, os médicos precisam usar software, né, para tomada de algumas decisões, para consultar né, um histórico de um paciente, para até analisar uma imagem, né? Enfim, tem softwares que também já, né, detectam, por exemplo, uma mancha, ela já detecta e já dá uma sinalização que, por exemplo, uma mancha de pele tem tantos por cento de chance de ser
um melanoma, né, um câncer de pele. Então, ali, né, por exemplo, eu tenho um software auxiliando, claro que nunca vai substituir, né, o contato do médico com o paciente, o olhar dele, né, talvez usar um microscópio, enfim, para analisar uma biópsia, mas ele já está auxiliando. Então, né, os prontuários eletrônicos, né, que a gente tem para, né, manter aí essa questão dos nossos históricos de pacientes, né, que já se fala há bastante tempo, né, e até pode ser se tornar um problema, né, no caso do SUS, enfim, né, que pela falta de integração dessas informações, se hoje tu for num pronto atendimento pela manhã, o médico lá te der uma série de medicamentos e tu passar mal, na parte da tarde for um outro pronto atendimento, se tu não falar, né, se tu não tem condições de falar o que tu tomou lá e o que aconteceu, se tu não levar essa documentação, se não é na mesma unidade, eles não vão ter aquele teu histórico, eles vão talvez te dar uma outra quantidade de medicamentos. Então, o software, né, ele pode auxiliar e a gente pode aplicar ele em diversas áreas. Eu gosto da área de gastronomia. Também, né, a gente pode estar e vai precisar, né. Eu gosto da área comercial. Hoje, né, o mercadinho, a farmácia, ela precisa de software, né, porque a nota fiscal eletrônica gerou essa necessidade, né, de que tudo que é estabelecimento tem que ter, né, um computador para fazer esse lançamento. Então, né, controle de estoque, na parte comercial. Então, é uma infinidade, sem falar, né, na área de entretenimento, na área de aplicativos, né, que hoje tem aplicativo para tudo. Então, a gente não, né, talvez essa pandemia evidenciou muito mais, né, a questão de ter acesso, né, e ter também softwares para prover, né, essa acessibilidade, essa mobilidade, e, ao mesmo tempo, né, a gente tem essa questão de que eu estou atuando em várias áreas, né, então, na área do direito, né, tem muitos softwares para apoiar também os advogados, né, nas pesquisas, né, dessas informações, enfim, tem uma infinidade de possibilidades, tá, então, é isso que, né, me atrai, talvez, né, na área da computação. E também tem, né, essa necessidade de gerar documentações, né, que também é texto, enfim, a gente tem a necessidade de conversar com os nossos clientes para entender as suas demandas, né, a gente tem também trabalho em equipes, né, então ter várias pessoas com conhecimentos diferenciados trabalhando em prol de um determinado produto. Fala, Simone. Oi, professora. Eu posso até reforçar todas as suas palavras porque eu sou da área jurídica, eu sou advogada. Legal. E eu estou buscando pós-graduação exatamente na área de tecnologia, porque hoje a pandemia realmente acentuou muito. Hoje, mais do que nunca, todas as áreas precisam conversar com a área tecnológica. Então, estar aqui é muito mais para poder entender um pouco a linguagem da tecnologia do que outra coisa para poder aplicar na minha área jurídica. Então, reforçando exatamente o que você acabou de falar, né? Hoje, essa área, eu acho que ela está perpassando em todas as demais áreas. E realmente é uma área muito, muito particular. Porque se a gente não começar a conhecer a linguagem, porque a linguagem é muito diferente, conhecer essa linguagem, nenhuma profissão vai se desenvolver bem mais. Porque a gente tem a oportunidade da oficina, que foi ótima para mim. Pena que é tão curtinha, né? Eu, por mim, aqui ficaria a tarde toda e a noite toda, né? Conversando com vocês, assim, principalmente nessa área, porque a área de qualidade, né? O que a gente começa a ver, assim, que teve uma era, e talvez até a Simone possa complementar, né? Que a gente tinha essa questão de entregar, né? Então, sei lá, eu tinha que fazer software, a gente entregava, não existia, assim, por outro lado, lá do usuário, né? Um conhecimento técnico, então, qualquer coisa que ele fizesse de forma mais rápida, né, enfim, do que manual, né, ele já era tudo maravilhoso, só que hoje, né, ele já está acostumado com a tecnologia e, ao mesmo tempo, ele tem, né, um poder de decisão e uma informação, né,
pela era da informática, enfim, a gente vai lá, antes de comprar qualquer coisa, a gente vai lá no Reclame Aqui, né, ou vai lá na opinião do dono, enfim, que daí a gente tem essa informação, que as empresas daí começaram a ver que não basta só ganhar em produção, né, entreguei tantos softwares, né, a mesma coisa que um advogado, eu ganhei tantas causas, ou atendi tantos clientes, né, não é mais isso, tem que ter um diferencial, por que que eu vou, né, comprar num determinado estabelecimento, não comprar em outros. Os produtos são os mesmos, o preço é muito parecido. Agora, o que vai diferenciar, por exemplo, de uma loja para outra, né? É o atendimento, é o pós-venda, né? Talvez aquele carisma que o vendedor, né? Ou a atenção que aquele vendedor deu, uma flexibilização, talvez na forma de pagamento, que o outro disse, não é assim mesmo, e só o outro já deu essa possibilidade, e às vezes até a gente vai para o lado que está mais caro, né? Porque hoje a gente está vendo muito mais qualidade, né, de vida e qualidade de produto do que, né, simplesmente preço. E daí começou isso também a surgir na área de qualidade, que isso começou a impactar também esse outro lado, né, de que a gente tem que qualificar para me diferenciar do mercado, eu não posso entregar qualquer coisa, né, eu não posso só pensar em botar dinheiro no meu bolso, né, que é um aspecto importante também aí no contexto de desenvolvimento de software, né, empregabilidade muito alta, salários bons, né, então isso também é um fator que às vezes é determinante. A gente vê muitas pessoas de outras áreas, né, que fizeram já graduação ou parte de um curso de outras áreas e que vêm migrar para a área de TI, talvez até aproveitando esse conhecimento anterior para fazer, né, produtos de software adequados. Então, é uma área, assim, que é bastante... Certo? Obrigada, Simone, pelo depoimento aí. Vamos ver se tu consegue fazer, então, uma especialização, né, vinculada a essa área aí, que é bem interessante, né? Procurando exatamente isso, porque a preocupação com o usuário agora está fazendo com que alguns softwares sejam perceptados muito, e a gente precisa essa linguagem trocar. Oi, melhorou? Melhorou. Eu realmente estou procurando, né, especialização nesse sentido, porque a proximidade das duas áreas agora, a gente precisa conversar muito para desenvolver alguma coisa muito própria do usuário. Então, eu estou sentindo muito essa necessidade. E muitos colegas meus também. E a gente agora, né, talvez a oficina seguinte ali, a gente tem muitos frameworks que são fáceis, né, de lidar, enfim, que pequenos, claro, sem muita complexidade, sem, né, muito detalhe, mas o próprio usuário ali pode fazer, né, o seu uso. Então, a gente já está ensinando, né, programação para crianças e nas escolas, que eles já fazem algumas coisas ali, né, que é muito mais vinculado ao raciocínio lógico, né, que pelo menos compreender como que as coisas funcionam. Não que, né, um advogado vai se tornar um desenvolvedor, né, não para, né, destruir com a profissão do desenvolvedor, mas sim para entender, né, na hora que vai conversar com esse profissional, para saber qual mais ou menos o nível de complexidade e qual o tipo de informação que aquele profissional precisa para resolver um problema meu, né, no outro lado, não o desenvolvedor. Trabalho. Porque se não tiver essa possibilidade, o profissional de TI não vai conseguir alcançar o profissional da outra área e vice-versa. E daí tem vai ter, assim, sempre uma diferença, né, que eu, como desenvolvedora, não vou conseguir atender o que o cliente quer, e o cliente vai ficar insatisfeito, porque, né, o cara aqui, mas é que ele também tem culpa que ele não consegue conversar ao nível, né? Exato. Exatamente. Então, tá, mas mais alguma questão? Porque daqui a pouco eu já tenho que trocar de oficina ali, né? Mas eu gostei de conversar com vocês e gostei dessa turminha aí. A Andrea quer falar alguma coisa? Professora, eu até tinha te mandado um e-mail esses dias, eu queria só te perguntar, se tu puder, né, com relação ao curso de Gestão de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu queria saber um pouquinho mais... Eu te respondi ou não? Não chegou a responder, acho que faltou a gente aguardar um horário. Tá.
Tu quer agendar um horário, a gente pode agendar, mas eu não posso te responder aqui, não tem problema nenhum. Tá. Tu quer saber a diferença do curso de gestão de TI do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, é isso? Isso, voltado para o cargo de PO. Tá. Então, assim, o PO, ele é, vamos dizer assim, ele é como se fosse o antigo analista de sistemas, tá? Ou, vou dizer assim, o analista de negócios, tá? Que é o proprietário, né, do negócio. Então, ele é uma pessoa da área de TI que conhece muito bem a área do usuário, tá? Então, ele vai nesse meio de campo e está diretamente ligado aos profissionais de desenvolvimento. No contexto do curso de gestão de TI, ele vai ser um curso de gestão mesmo, tá? Então, dentro ele vai ver critérios ali de gestão, tá? Então, ele prepara o profissional para o aspecto de saber como que a estrutura, né, de gerenciamento de infraestrutura, de gerenciamento de equipes, mas nada muito aprofundado. Ele até vê alguma coisinha de programação para poder, então, saber lidar com esses profissionais. Mas ele não se aprofunda em nenhuma área. Já o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, sim, ele vai te ensinar a fazer levantamento de necessidades junto ao cliente, vai te ensinar a fazer arquitetura, né, a modelagem de um sistema, ele vai te ensinar a fazer a parte de qualidade do software. Então, se tu quer trabalhar no futuro como PO, então tu teria que fazer um curso que está mais voltado para a área de desenvolvimento, que neste contexto seria o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Porque o outro curso de gestão de TI, ele tem, né, comparar assim, nós estamos falando de uma disciplina de programação comparado com o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, para 5 ou 6 de programação. Aí fora toda a linha de engenharia de software, que é a parte de planejar um desenvolvimento de software. Tu já está trabalhando na área, né? Opa, tava aqui arrumando meu microfone. Não, ainda não trabalho na área, eu trabalho mais com a parte de hardware, na verdade, não é tanto software. Sim. Por isso o meu interesse, porque como eu já sou gestora da área de hardware, eu tenho interesse de ser mais para a parte tecnológica, porque eu estou sempre aprendendo, gosto de estar coisas diferentes. Então, no teu caso, seria o curso de análise e desenvolvimento de sistemas mais adequado, assim, né, para te preparar para essa linha de desenvolver mesmo, né. Se tu quer só ficar gerenciando, daí vai para a área de gestão de TI. Entendi. Entendeu? Então tá, eu acho que era isso, né? Se vocês querem depois, eu tenho que só trocar de sala ali, né, para outra, e daí eu continuo ali, né? Vai ter também outras oficinas na sequência de outros cursos, né? Não sei como é que vocês querem, né? E daí, assim, André, se tu quiser mais algum detalhe, a gente marca uma outra reunião, assim como, né, o Brian também, a Simone, enfim, se tiver algumas dúvidas, porque também a gente tem algumas especializações na área, né? Então a gente pode conversar, tá? Daí a gente marca uma reunião como essa aqui, mas daí individualmente, daí podem até convidar alguém, né, da família ou algum colega para a gente fazer essa reuniãozinha e até, né, depois no futuro também nas escolas, para quem, né, estuda aí, podemos também fazer essas oficinas também para um grupo maior, tá? Deixa eu ver o que está no chat. Então tá, obrigada, eu gostei muito de conversar com vocês, né, e espero, né, no futuro encontrá-los na Unicinos, em algum dos cursos aí, porque eu ministro aula em diversos cursos, né, e coordeno também diversos cursos, então talvez a gente consiga se falar, certo? Então tá, um abraço a todos, né, e até a próxima.